Como é que estamos? Espero que esteja tudo bem do vosso lado. Comigo já sabem, está sempre tudo bem. E não é só comigo, é connosco, porque bem-vindos a um Mind Talks, dentro do Garrucho Talks. E já sabem, é com a nossa convidada e é a parceira deste quadro, que provavelmente vamos ter mais convidados e provavelmente a Mónica vai ficar comigo a falar com outras pessoas, sempre dentro deste tema, que é o controlo da mente e o autoconhecimento. E hoje, com vocês, mais uma vez, Mónica Paquete. Olá, Eric. Como é que estás, Mónica? Está tudo bem? Olha, antes de começar, queria só dizer que isto tudo está a ser proporcionado também pelo Impulse Room, que é o estúdio onde nós fazemos estas gravações, que é o nosso estúdio e pode ser o teu estúdio também. Se tiveres um projeto como podcasts, videoaulas, gravação de vídeos singulares, produção de conteúdos digitais, é só falar connosco, nós realizamos qualquer tipo de projeto, estamos aí para ajudar. E agora vamos ao tema de hoje, dando um bocado de continuidade. Então, para quem não viu, vou deixar aqui um card com o episódio passado, que foi sobre o escape que a droga nos proporciona em relação aqui à ansiedade e o que pode causar. E agora vamos falar um bocado hoje da autossabotagem. Sobre este tema, Mónica, eu queria te fazer algumas perguntas e a gente vai falar um bocado sobre isto. Eu queria perguntar, a autossabotagem, a nossa maneira de, a nós próprios, nos afastarmos dos nossos objetivos. E agora com tanto as drogas como a quantidade de informação que está a virar droga, eu acho que tanta informação nas nossas cabeças que destroem-nos muitas vezes e nos baralham, pode ser quase considerado uma droga nova. E eu ia te perguntar, isto que a gente está a ver sempre, um projeto novo, aquela pessoa faz sempre aquilo, saiu agora o podcast, agora está na moda fazer os vídeos. Como é que nós nos autodestruímos ao rapidamente nos apaixonarmos e desapaixonarmos por coisas, não chegarmos aos nossos objetivos e afastarmos-nos cada vez mais deles? Exatamente, eu acho que tocaste num ponto muito importante, porque existe muita tendência agora para a comparação, exatamente por todos esses estímulos. Eu acho que a sociedade está demasiado competitiva, e a elevada competição não é saudável. A elevada competição faz com que as pessoas se coloquem numa esfera de comparação. E uma esfera de comparação já é o meio caminho para haver autossabotagem, porque uma comparação há uma descentralização do eu. Uhum. E quando há uma descentralização do eu, existe uma autossabotagem, porque só existe uma responsabilidade sobre nós próprios, e uma coisa que a vida adulta nos ensina é que ninguém vem aqui para nos salvar e ninguém vem aqui para sermos nós. A vida não é um mar de facilidades, a vida é exatamente uma série de obstáculos e de circunstâncias que nos vão ajudar a crescerem como indivíduo, e a autossabotagem começa logo por aí. A autossabotagem começa logo quando nós temos uma expectativa de realidade de que não é real. Uhum. Primeiro, a vida não é fácil, a vida não é uma constante, e quem está numa zona de conforto ao ponto de ser uma constante, essa pessoa não está a crescer. Então isso é autossabotagem. Porque nenhum ser humano veio ao mundo para não crescer. Não crescer é antinatura à essência do ser humano. Então, logo, ponto número 1, autossabotagem. A pessoa que não quer e não consegue sair de uma zona de conforto está-se a autossabotar. Uma pessoa que está em constante competição, porque realmente nós estamos na era da autopromoção. E nós vivemos na autopromoção. Tu no Instagram tu vês pessoas a venderem packs de desenvolvimento, de crescimento, de como tens o teu negócio a prosperar 3 vezes mais. É autopromoção. De 0 aos 100 euros em 2 dias. Essa pessoa tem dívidas todos os dias para comprar um Ferrari, para dizer que é rico e para dizer eu tenho um segredo para tu seres rico. É autopromoção. E infelizmente nós estamos numa era de competição tão agressiva que faz com que nós entremos numa esfera de comparação, e isso nos afasta de nós próprios. E a autossabotagem começa logo quando nós temos uma má imagem de nós, ou seja, a autossabotagem está paralelamente interligada à autoimagem. E a autoimagem é a base do nosso eu, da nossa estrutura emocional. A autoimagem é a base de toda a qualidade de relações interpessoais que nós vamos ter na vida, e principalmente connosco. Porque de nada nos vale sermos pessoas envaidecidas ou termos objetivos muito grandes se nós não tivermos o auto-amor, se nós não praticarmos o auto-amor, a autovalidação, a autoaceitação. E eu sinto que esta concorrência tão grande que existe hoje, derivado também aos estímulos externos que existe, aquela pessoa comprou, tem uma grande empresa e a minha é só assim, então
Eu acho que as pessoas se concentrarem no seu caminho e no seu propósito e serem autênticas com o seu eu, a pessoa deixa de se comparar e a autossabotagem pode ser um bocadinho mais reduzida. Voltando à autoimagem. A autoimagem começa desde o dia zero. A autoimagem começa desde o dia em que os nossos pais decidem ter um filho. A autoimagem começa desde o dia em que tu começas a ser criança, começas a andar, tu tens um irmão mais velho, a tua mãe diz que o teu irmão começou a andar mais rápido. A tua irmã começou a falar, tinha 6 meses e tu só tinhas 1 ano quando começaste a falar. A autoimagem começa dentro da família, dentro do núcleo mais importante do ser humano, que é a família, o núcleo. Então, quando o nosso próprio núcleo já nos sabota inconscientemente, ok? Porque ninguém tem um manual para ser mãe ou pai, mas a verdade é que a mãe e o pai são as 2 personagens mais importantes da tua vida a seguir de ti. Porque eles criam as bases para tu teres a tua autoimagem. Então, pais demasiado opressores ou depreciativos fazem uma autoimagem que mais tarde ou mais cedo em adulto te vai autossabotar. E a autoimagem cria-nos muitas crenças limitativas sobre o nosso próprio eu. Por exemplo, uma pessoa que tem uma autoimagem depreciativa, com base na sua educação, com base numa cultura opressora, com base numa religião, por exemplo, as meninas que vivem no Irão têm uma autoimagem igual a mim, não é? As meninas que vivem no Irão têm uma autoimagem altamente depreciativa e elas são rodeadas por uma crença super limitativa que as reduz a um papel na sociedade que é igual a 0. Ou seja, estas mulheres têm uma luta diária muito grande, que é como destruir uma autoimagem tão reduzida sobre mim, como destruir uma crença que me foi imposta desde o dia 1 da minha vida, de que eu não posso ter um papel ativo na sociedade porque eu sou mulher. Então as crenças limitativas são-nos impostas todos os dias, desde o dia 1 da nossa vida, desde criança, a adolescentes, a adultos, pela religião, por fatores culturais, pelas nossas relações, pessoas que têm relações tóxicas com parceiros altamente negativos, parceiros narcisistas ou parceiros muito inseguros que têm uma tendência para te querer diminuir porque assim o controle deles sobre ti vai aumentar. Entendes? As escolhas diárias que tu tomas, sobre tudo na vida, sobre os teus parceiros, sobre os teus amigos, imagina, a tua família é sagrada, mas realmente há pais que não têm manuais e não têm uma propensão tão boa para ser pais ou mães e podem ter criado inconscientemente ou sem querer, uma imagem depreciativa de ti sobre ti próprio e a tua autoimagem ficou com menos potencialidade para tu aproveitares, para não te autossabotares. Então cabe-te a ti, através do teu autoconhecimento, através da tua sabedoria interior, saber dizer: é a minha família, mas isto que me ensinaram a ser ou a dizer não corresponde à realidade. A minha família é pobre, mas eu posso ser o primeiro rico da minha família. Minha família é rica, mas eu posso ser o primeiro pobre da minha família. Também. Se praticares com escapismo, sim. Então, sim. As crenças limitativas são padrões que estão presentes como malhas, é um matrix que está na nossa mente. E, basicamente, a nossa mente é 90% inconsciente. As pessoas acham que estão numa consciência. A consciência é 10% da nossa mente. A mente é 90% inconsciente. Então, o inconsciente é muito importante. E o inconsciente aprende como? A consciência aprende por aprendizagem, por estímulos externos, audição, visão, tato, informação. O inconsciente aprende por repetição. Ok. Então, se tu foste formatado durante muitos anos para ser bom, tu aprendeste a ser bom. O teu inconsciente tem uma autoimagem que tu és bom, tu és capaz, tu és suficiente, tu és merecedor. Se tu foste por repetição, o teu inconsciente teve muitos inputs depreciativos, negligenciadores ao teu potencial, o teu inconsciente aprende por repetição, então o teu inconsciente vai alimentar uma crença de que eu não sou merecedor, eu não sou capaz, eu não sou suficiente. Então o nosso meio externo é diretamente responsável pela nossa autoimagem e a nossa autoimagem é paralela à capacidade ou não que nós temos, à possibilidade ou não que nós temos de nos autossabotar. Mesmo assim, e eu posso falar por experiência própria, os meus pais fizeram o trabalho que eles conseguiram e foi muito bom, porque realmente as necessidades eram muitas a ser supridas, as necessidades básicas como educação, como comida, como um lar, mas havia alguma certa opressão, também porque culturalmente falando, nós aqui em Portugal, nós temos uma sociedade muito opressora ainda.
Conservadora, opressora, preconceituosa. E eu lembro-me de ser menina e já ser um bocadinho diferente e ter as minhas próprias ideias e sentir-me altamente silenciada nesse aspecto. Então, eu como adulta é que tive que desfazer essa autoimagem que eu tinha de mim e criar uma autoimagem mais empoderadora e de me sentir capaz e de merecedora. E na minha família havia uma vibração de escassez. E na minha família sou a pessoa que, graças a Deus e com muito autoconhecimento, sou a pessoa que um bocadinho mais conseguiu sair de uma vibração escassez e entrar numa vibração abundância. Porquê? Porque a sabedoria interna, quando nós realmente acessamos a nossa sabedoria interna, o nosso eu está conectado ao todo. Não existe, e isto aqui já não tem a ver com religião, tem a ver com o todo. Existe uma criação, não é? Nós não estamos aqui porque sim. Os átomos, há milhões de átomos no universo, nós somos feitos do mesmo átomo que existem milhões de planetas no universo. Então, existe algo em comum, que é a criação. Há uma fonte energética, um campo quântico de criação. E quando nós, através da nossa sabedoria interna, autoconhecimento, desenvolvimento interior, nos conseguimos conectar a essa fonte de criação, nós diminuímos todas essas camadas que a sociedade, que a educação opressora, que o nosso próprio ego nos ensinou a ser. E o autoconhecimento, eu costumo dizer, tem muito mais a ver com desaprender do que aprender. Porque o nosso trabalho é mais de entrarmos na nossa essência. E a nossa essência está camuflada por montes de coisas que nos ensinaram, incluindo na escola. É quase chegar. Então, só para a gente perceber aqui umas coisinhas. Falaste muito da influência externa para a nossa autossabotagem. Eu queria passar aqui por alguns exemplos para tu me dizeres se realmente isso faz com que futuramente nós nos autossabotemos. O pai que diz ao filho, o filho chega com uma má nota, olha, tu sempre a tirar essas notas, mas tu não sabes nada, não sei o que é que vais fazer à escola, vais aprender o quê? Tu não aprendes nada. Ou então aquela mãe que, por exemplo, diz à filha, a filha passa ali ao frente do espelho, mãe, sou bonita. Estás bonita coisa nenhuma, olha esse cabelo todo desarranjado, achas que isso é bonito? Essas calças aí todas sujas. Ou então até aquele filho que está a correr na rua a brincar, cai e vai o pai, levanta-lhe já com quase uma palmada. Olha aí, estás tudo desastrado, é sempre a mesma coisa, não prestas atenção no que fazes. E isso, diz-me tu, esses exemplos cotidianos influenciam na autossabotagem no futuro dessas crianças que viram homens, ou isso consegue ser facilmente ultrapassado? Tocaste em 3 exemplos muito importantes. Facilmente ultrapassado nunca é, porque estes padrões são enraizados na nossa mente em camadas muito profundas e o autoconhecimento e o desenvolvimento interior pode nos ajudar, mas relativamente a esses exemplos, um ponto muito importante, que é o poder das palavras. E eu acho que neste programa nós podemos realmente alertar as pessoas adultas para também proteger as nossas crianças, mas as próprias pessoas adultas não têm consciência do poder das palavras. Eu às vezes digo às minhas amigas assim, amiga, eu estou a morrer de fome. E depois corrijo-me logo e digo, eu estou cheia de fome. Porque morrer é morrer, não é? Então, em mandarmos palavras tão fortes, com cargas tão negativas para o universo a troco de nada, nós temos que nos autocorrigir, não é? Temos que realmente ter uma autoconsciência daquilo que estamos a emanar para o universo, porque as palavras são energia e entram realmente no nosso campo quântico. E ao entrar no nosso campo quântico, já estão diretamente na lei... Há ali uma ligação, na lei da atração, do retorno, então é de evitar, mas... quando nós nos direcionamos a uma criança com palavras tão... para já, dar uma palmada, ok. A criança portou-se mal, levou uma palmada, é educação. Agora, se a criança caiu, não é? E fez uma coisa... Levou uma palmada, é educação. Se a criança caiu... Cuidado, que esse tema de palmada, de um sacudir de pó... Não vamos por aí, não vamos por aí. Não. Acho que vou tirar a parte da palmada. Imagina uma criança cai, o pai levanta e diz, sou desastrado, toma, mas é atenção. Vamos tirar a palmada da equação. Sim. Usar termos tão depreciativos numa criança por um simples facto da criança cair, que é um ato natural de criança, eu acho que é desadequado. Mas enfim, os pais às vezes estão mais cansados do trabalho e tudo bem, desde que não haja uma repetição constante, porque, como dito anteriormente, a nossa mente é 90% de inconsciente e o inconsciente aprende por repetição. Então, se nós, pronto, a mãe ontem estava mais cansada e disse, tu és preguiçoso, não fizeste os teus trabalhos de casa. Ok, é um dia, é um ato isolado. Agora, se essa palavra se repetir
e realmente começar a entrar no inconsciente da criança, vai ficar com esse padrão de que é, na sua autoimagem, ele vai achar que é preguiçoso e ele vai ser preguiçoso. E vai ser mesmo isso. Pode não vir a ser, então, mas se calhar a minha mãe é culpada de eu ser desarrumada até hoje. Porque ela te chama muitas vezes desarrumado. Filho, olha só o teu quarto, está sempre desarrumado. E a mãe do Elso, do meu primo, a mãe do meu primo também. A mãe do meu primo deve estar essa hora, se estiver a ver isso, a dizer: eu sou culpada pelo meu filho ser desarrumado. Eu e ele, os dois desarrumados, porque os nossos pais andavam sempre em cima de nós e os avós: seu desarrumado, olha só o vosso quarto. Nós vivíamos juntos no mesmo quarto, então aquele quarto era um... Mas pronto. Sim, mas pronto, educar uma criança é muito complicado e envolve realmente muita assertividade e muita empatia. E eu acho que isto, voltando um bocadinho à autoimagem e, enfim, as mães e os pais às vezes dizem coisas sem maldade e se a energia que tiver por trás, não a formar, criança sentir que há amor e que há amparo e que há proteção, porque imagina, nesse caso isolado tu disseste, a criança cai. E o pai ama e preocupou-se, não é? Ou acontece muitas vezes, as crianças desaparecem e os pais ficam aflitos. E o que é que o primeiro instinto é dar uma palmada na criança. Meu? Não faças isso outra vez. Porque realmente ele não pode desaparecer. Ele tem que aprender que não pode desaparecer. E aí, ok, é educação. Mas a criança sentiu o desespero do pai em poder perdê-lo. Não num sentido depreciativo, mas num sentido de proteção. De proteção. Yeah. Então, uma palavra tem sempre uma carga energética por trás, uma comunicação tem sempre uma vibração quântica e as crianças são muito sensíveis e muito sensitivas, porque elas têm uma carga mais pura do que nós. Então, se as crianças perceberem que há uma carga de energia, de amor, de preocupação... Conseguem quase não ouvir aquilo que o pai está a dizer. Sim, não vai criar uma autoimagem. Não vai criar uma autoimagem. Uma criança amada... E diz-me uma coisinha. Qual é em que estado da nossa vida o ser humano é mais propenso a ter insights que o provocam a autossabotar-se mais tarde? Nas relações amorosas, em adultos. Porquê? É? Sim. Não é em criança onde a gente está pronto para receber tudo? Não. As crianças estão em estado puro e têm uma dinâmica educacional dentro da família. A dinâmica que houve entre a criança com o pai e com a mãe eu não digo que não ou que sim, não é? Esta é a minha opinião e é aquilo que eu costumo ler, não é? Porque assim, uma criança está só a ser criança. Uma criança está só a ser criança, ela está a aprender, ela está num estado de observação, ela está num estado de tentativa e erro, ela está a construir uma autoimagem, uma individualidade, uma personalidade, ela ainda não tem uma personalidade totalmente formada, o córtex frontal só acaba aos 25 de ser formado, então a partir dos 25 é que um adolescente que já acha que é adulto vai realmente ter a sua personalidade formada. Então a partir dos 25 anos é que nós realmente vamos ver quais foram realmente as totais consequências da educação que tivemos e da dinâmica parental que houve entre a criança e os pais. E na relação amorosa... Então esse tal sítio onde tu achas que é a altura mais propensa a sermos magoados na nossa autoimagem? Exatamente. Porquê? Porquê é que nós somos magoados? Porque temos uma emoção. A emoção vem de um sentimento que é gerado ou... por exemplo, um desportista de alta competição, ele tem uma paixão muito grande pelo aquele desporto, né? Então, se ele falhar, ele vai sofrer imenso com isso, mas uma pessoa que esteja mais direcionada para uma vida onde não há um reforço tão grande no trabalho ou no desporto, uma pessoa adulta vai espelhar diretamente a dinâmica que teve com os pais nas relações interpessoais. E as relações interpessoais são de trabalho, de amizade ou nas relações românticas, não é? Do amor em que a pessoa vai ter um parceiro de vida, uma parceira de vida. E quando nós estamos numa relação amorosa, há um acordar de todas as emoções. E quando há um acordar de todas as emoções, essas emoções vão acordar todas as memórias formatadas nos nossos padrões e nas nossas crenças limitativas. E onde as pessoas se sabotam mais são nas relações amorosas. Porque as relações amorosas vão acordar as emoções, vão acordar os sentimentos. E nós estamos habituados, se nós estivermos habituados a um padrão de relação, por exemplo, uma criança que esteve sobre...
A educação de uma energia narcisista, quer de mãe, quer de pai. Essa criança, ao tornar-se adulta, ela vai achar que uma abordagem narcisista é familiar. Ela vai atrair para si mais parceiros narcisistas, com certeza. Porquê? Porque ela está a repetir um padrão. Se a criança teve uma relação com uma energia narcisista, em criança ela já formatou um padrão. Esse padrão está enraizado em 90% da nossa mente, que é o inconsciente. Mas pode ser para o bem ou para o mal. Ela pode pensar, não quero nada disto para a minha vida, ou isto é super normal para a minha vida, ou não. Muito dificilmente, logo nos primeiros estágios da vida adulta, ela sabe que é errado, mas é-lhe familiar. Ok? É-lhe familiar estar exposto a uma energia narcisista. Então ela é naturalmente atraída para aquela energia, sabendo e atrai que é também errado, essa energia. sabendo que é errado e não sendo, ok? Porque não é nada a ver. Mas imagina, isto para te dizer que as crenças limitativas são a base do nosso inconsciente. Então um trabalho muito importante ao atingirmos um autoconhecimento maior e a termos acesso à nossa sabedoria interior é quebrar padrões enraizados que já vêm da nossa educação, de religião ou de cultura, e quebrar esses padrões que nos limitam. Isto é um trabalho super difícil, porque tu dizeres a ti de forma consciente, eu amanhã vou trabalhar de manhã à noite, mas tu já tens um padrão enraizado de procrastinação, de inércia, de preguiça, de autodesvalorização, porque a tua autoimagem criada desde criança disse-te isso durante anos e 90% do teu inconsciente te emana esses sinais, a probabilidade de tu te autossabotares é muito maior, percebes? É por isso que as pessoas passam por terapias de choque, a disposição realmente aos eventos traumáticos, porque as pessoas que, por exemplo, o síndrome de Estocolmo é um síndrome que foi estudado pela comunidade de psiquiatria. Porquê? Porque o síndrome de Estocolmo diz que a vítima obedece ao seu agressor. Porque o seu inconsciente foi programado para aquilo. Então, como uma vítima que foi exposta a tanta agressão pelo agressor, continua a obedecê-lo e a adorá-lo. Porque ela foi habituada a isso. É um hábito. É um hábito. Então, o síndrome de Estocolmo é um caso prático na comunidade de psicologia e psiquiatria, porque mostra como o teu padrão enraizado em 90% do teu inconsciente vai determinar todas as tuas atitudes, todas as tuas escolhas e todas as tuas prioridades de vida. E uma pessoa com síndrome de Estocolmo, que teve uma vida toda a obedecer e a amar o seu agressor, vai ter mais que 90% de probabilidades de, na vida prática, conscientemente escolher continuar a agradá-lo, continuar a ser uma vítima. É por isso que as mulheres que sofrem de maus tratos não saem daquelas relações, porque já está enraizado no inconsciente, já se tornou natural, já se tornou familiar. E quando nós vamos olhar para uma mulher que sofre de maus tratos, normalmente ela teve um pai que já expunha a um tipo de agressão psicológica ou física, ou seja, é-lhe familiar. Então, o nosso subconsciente é tudo, e por isso é que o poder das palavras também é tão grande, porque nós emanarmos palavras positivas vai fazer com que o nosso inconsciente comece a absorver aquelas palavras positivas. E eu digo-te, nós desmembrarmos desses padrões enraizados de uma forma tão profunda no matrix da nossa mente é uma das tarefas mais difíceis que tu vais ter na tua vida. Pegando nessa tarefa, pegando nessa situação, ia-te perguntar como é, só para fecharmos aqui com chave de ouro este tema, como é que alguém consegue perceber que se está a autossabotar e que mecanismos tem para sair desse sistema? Então, eu acho que uma pessoa se começa a autossabotar quando ela percebe que está a repetir padrões. Ela está a repetir padrões. Quando uma pessoa está em constante sofrimento e vai analisar a circunstância que lhe causou o sofrimento e percebe que é derivada à mesma razão, lá está a importância da consciência, ok? Por isso é que procurar estados não conscientes nos isola. Exatamente. E cada vez mais nos arrasta para a autossabotagem e para circunstâncias muito mais na nossa vida, porque a consciência é que nos vai permitir chegar a uma conclusão sobre eu estou a cometer um padrão repetitivo na minha vida que constantemente me conduz a um sofrimento.
que padrão é este e o que é que eu posso fazer para o corrigir. É uma tarefa muito difícil porque inclui um autoexame e um autoconhecimento muito grande, mas que as pessoas que realmente praticam, querem acessar à sua sabedoria interior, conseguem lá chegar. E o que é que as pessoas realmente podem fazer então para evitar essa autossabotagem e evitar a repetição de padrões? Entenderem qual é que é a sua verdadeira essência. Eu costumo falar muito no propósito de vida e realmente o propósito de vida é algo que... O propósito de vida é como se fosse uma armadura contra tudo aquilo que nos quer afastar da nossa própria essência, porque a nossa essência está conectado a algo que nós gostamos muito ou somos verdadeiramente, a uma paixão, àquilo que realmente faz com que o nosso consciente fique feliz e aquilo que nos une, não é? Diz-se que as pessoas que fazem algo que são apaixonadas por têm maior taxa de sucesso. Então, basicamente é isso. E quando nós realmente conseguimos nos aproximar do nosso propósito de vida, que não tem que ser nada muito rebuscado, mas quando nós nos conseguimos alinhar com um propósito, algo que nós queremos ser, que nós determinarmos que tem a ver com os nossos valores. Então, determinar uma base de valores, determinar os alicerces básicos para uma boa construção de caráter é o primeiro passo para nós não nos autossabotarmos. Quando nós acreditamos em nós, na nossa base de valores morais, no nosso caráter, a probabilidade de nós nos autossabotarmos é muito, muito reduzida. Porquê? Parceiros depreciativos ou pessoas que vão... Nós temos um grupo de amigos, por exemplo, que não têm carta, que passam a vida a sair à noite, que passam a vida a praticar escapismo. Então, se nós temos um grupo de amigos que faz coisas que nos afastam do nosso propósito, nós temos que ser capazes de tentar romper essas ligações que são tóxicas para a nossa evolução e que nos limitam. E uma pessoa que está mais em comunhão com o seu verdadeiro propósito de vida vai saber cortar relações que já não lhe servem o seu propósito, vai saber fazer boas escolhas de vida, vai saber que ter uma boa saúde, porque a saúde é o espelho da mente e a mente é o espelho da saúde, porque as doenças da mente refletem-se no corpo. Doenças autoimunes, psoríase, arteriosclerose, é tudo porque a nossa mente não está bem e quando o nosso corpo não está bem, também surgem doenças na mente. Então está tudo interligado. E então, quando nós realmente conseguimos nos unir a nossa vibração ao nosso propósito de vida, eu acho que fica mais fácil de nós realmente não nos autossabotarmos e termos consistência e disciplina para continuarmos dia a dia a percorrer o nosso caminho de propósito e não de autossabotagem ou não de autovalidação através das outras pessoas. E eu queria só terminar este programa porque é mesmo muito importante. Os valores são mesmo muito importantes. E o caráter e as virtudes. Eu leio muitos livros e eu li um livro sobre o imperador Marco Aurélio e ele escreveu um livro inteiro sobre quatro virtudes, que é a coragem, a sabedoria, a temperança e a justiça. Então, imagina, quando nós procurarmos sermos melhores pessoas através da evolução, não nos autossabotarmos e termos um propósito de vida, nós vamos ter uma autoimagem muito mais digna de nós próprios, nós vamos trabalhar mais uma autodignidade e a nossa própria honra com base numa verdade mais profunda sobre nós. Então as chances de nós nos autossabotarmos reduzem drasticamente. E esses valores que o Marco Aurélio refere, eles são os valores básicos para nós sermos boas pessoas, para nós sermos cidadãos funcionais na sociedade e acrescentarmos ao nosso círculo familiar, de amigos e na sociedade coisas boas. E eu acho que no fundo todos nós temos um propósito. E se nós como seres humanos trabalharmos estas 4 virtudes, a justiça, sermos justos, sermos verdadeiros, trabalharmos a nossa sabedoria e não reagir a tudo, ou seja, percebermos que não podemos controlar nada e controlarmos a nossa mente ao invés dos estímulos externos, e sermos pessoas mais em conexão com o nosso propósito, eu acho que o nosso caráter não é tão facilmente corrompido e aí nós temos uma autoimagem muito mais digna de nós e a autossabotagem diminui. Maravilha. Olha, juro, eu fiquei a perceber, eu estou quase a perceber-me a mim próprio. Que bom! Eu estou a descobrir-me. Posso fazer uma pergunta? Todas. Tiveste algum momento da tua vida em que tu sentes ou achas que te autossabotaste? Sim, em termos de relações, sabendo a princípio que eu sou uma pessoa muito apaixonada. Vês? Voltamos àquele ponto. Exatamente. A autossabotagem vem quando vem o amor. É verdade, é verdade.
Sempre fui uma pessoa que sempre se apaixonou. Sou um apaixonado fácil, sou muito fácil de se apaixonar. E muitas vezes algumas relações eu acabava por perceber logo, passado algum tempo, que aquilo não ia funcionar. Mas a minha esperança eu acho que é maior do que a minha autossabotagem. Porquê? Porque o que demorava em mim e o que fazia-me eu continuar lá era a minha esperança das coisas mudarem, de eu conseguir que as coisas mudassem, e só passado, sei lá, muito tempo, não aquilo que eu idealizava, é que eu percebia que não conseguimos mudar o que nos é externo, mais vale mudar-nos a nós próprios. Exatamente, e aprender com isso. Isso tem a ver com a identificação dos red flags que nós muitas vezes queremos ignorar, e podemos fazer um programa depois sobre Tá isso. marcado, é mesmo isso. Olha, foi uma honra outra vez ter-te aqui. Obrigada. E vamos continuar com isto porque tá maravilhoso. Vocês já sabem, podem deixar os vossos comentários sobre temas que queiram que a gente fale, mais ou menos sobre isto, que nós abordamos, e estamos com vocês em todos os episódios. Mais uma vez, fiquem bem. Até o próximo episódio do Garrucho Talks, aqui com a Mónica Paquete. E é com vocês. Fiquem bem, até o próximo episódio. Obrigada. Fomos!